Boa noite a todos. Cícero Melo, da ESPN. Tite, ia te ouvir a respeito dos últimos desempenhos do Flamengo. A torcida hoje demonstrou toda a sua insatisfação com a atuação do time. O time passa por uma fase não muito boa, vinha de 3 jogos sem vencer. Hoje, pegando um time de Série B, a torcida aguardava não um resultado em si, mas um desempenho, uma atuação melhor. E hoje, praticamente, o Flamengo, lance de perigo, só teve o gol. E o que está faltando para esse time que tem, reconhecidamente, a maioria das pessoas, o melhor elenco do Brasil, praticamente 2 times do mesmo nível? O que está faltando para o Flamengo ter mais poderio ofensivo, mais criatividade? Hoje a atuação foi muito burocrática. O que você acha que está faltando? A torcida hoje vaiou o time no final do jogo, um pouco antes do final, depois no final, gritou, acabou o amor. Como é que você entende todo esse momento do Flamengo? Boa noite. Boa noite. Todo esse contexto que tu colocou, não fez uma boa partida. E tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Eu não vou me reportar situações anteriores de jogos, porque nós já conversamos sobre eles. Já trouxemos essa situação. Para ele, o jogo teve abaixo. Teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Trabalho. Não tem outra forma. A sequência, quando é uma retomada que tu vem com duas derrotas, Cícero, com a grandeza do Flamengo, com toda essa expectativa que vem, naturalmente, o grupo também, humanamente, ele sente uma retomada. Ela vai te dar uma melhor condição. Ela tem uma retomada de atletas, ela vai te dar como opções. Falando a verdade, então, quando tu tem Arrasca fora, quando tu tem Eric fora, quando tu tem Nico, Varela e que entraram no jogo, a gente tendo cuidados com eles, Nico, Varela e Cebola fora, também perde esse poderio todo, né? E a relação de confiança, ela se perde um pouquinho também. Tite, Matheus, boa noite. Thiago Lima, do GE. Tite, na última coletiva você falou que a equipe precisava dar um passo atrás, né, para melhorar as atuações. Eu queria que vocês pudessem explicar o que seria esse passo atrás, na visão de vocês. Se você acha que a equipe conseguiu fazer isso hoje. Passo atrás é trabalhar fundamentos. Quando eu fiz uma analogia ao Jordan, quando tu tem, e é do livro dele, e é do livro que às vezes eu passo para os atletas, quando a confiança não vem, aquela criatividade natural de reprogramação de movimentos, ela acontece. Quando ela não está acontecendo e que tu tem 2 derrotas, daqui a pouco fica um pouquinho mais precavido. Quando esse é passo atrás, não é jogar menos, é ser simples e objetivo. Ainda queríamos, não atingimos isso. O desafio agora passa a ser Red Bull, né, no próximo jogo. Tite, aqui à tua esquerda, aqui, Matheus, boa noite para os dois, para a comissão técnica do Flamengo. Tite, para você uma curtinha, se não está dando certo do jeito que está, se você admite mudar o esquema tático do Flamengo, de repente, para o 4-4-2. E para o Matheus, lá nos Estados Unidos, você comandou vários trabalhos de finalização, vários trabalhos ali com o time do Flamengo. No começo da temporada, o Flamengo apresentou problemas de finalizações, depois deu uma melhorada e agora a gente volta a ver dificuldades. O que você acha que pode ser feito? Você que é um cara que trabalha mais diretamente nessa parte com os atletas, para que o Flamengo volte a conseguir a finalizar com mais qualidade. Do sistema 4-4-2 nós buscamos hoje. E eu faço agradecimento àquilo que eu fiz para o Gabi lá dentro do vestiário, eu faço publicamente o que ele merece. Não vinha treinando normal, mas a necessidade do jogo, eu entendia que ela era importante ter um jogador do peso dele para trabalhar com dois atacantes, né? Mesmo ele passando bastante tempo. Então ela teve o meu agradecimento em relação a ele, afora toda essa mobilização que ele traz com o torcedor também, esse astral legal. Fica o agradecimento, ele está
sem estar treinando o suficiente, mas a necessidade o fez. Então nós trabalhamos com 4-4-2 numa parte do jogo, na medida que o Nico já estava se queixando da panturrilha no intervalo, né? E a gente deixou mais um tempo para que pudesse mais esse tempo do risco de não estourar. Aí eu já citei os 3 jogadores que a gente estava cuidando também. Quanto ao processo ofensivo e de finalização, encontrar melhores maneiras que a gente possa trabalhar algo que vai acontecer no jogo, mais próximo e parecido para o que vai acontecer no jogo, a gente projetando no pouco tempo que a gente tem para trabalhar, né, com esse calendário que vem, e aí nos resta, nesses momentos que a gente tem, procurar aprimorar, trazer situações que eles vão tirar proveito e que a gente tem que melhorar. Tite, aqui, Isaac Flavois. Muito se falou do jogo passado da questão que envolveu ali minutagem, poupar jogador, aquela questão da fisiologia, e hoje a gente fala da performance ruim mesmo com a vitória. E você tem um aspecto bem marcante, que é a questão emocional, e é um dos 3 pilares ali que sustentam o time também. E nos torcedores no geral, quando a gente vai entrevistar e vai falar com eles estão cobrando muito essa questão emocional. Não se vê jogadores se falando, jogadores se cobrando, aquela emoção, e muitos percebem isso nos times adversários. O que fazer numa situação como essa? Como mudar a moral? Seria a moral, a emoção hoje, alguma coisa que estaria faltando para poder ter um ingrediente de o Flamengo melhorar e mudar? Uma situação, ela é específica do jogo. Eu gosto muito senão a gente fica generalizando situações e buscando algumas outras experiências que confirmam essa. Nós viemos de 2 derrotas, isso pesa, isso gera também no atleta uma expectativa, ele é humano, de dar, de produzir, já e uma retomada de um processo de confiança também, ele requer, não só com os atletas, com a equipe toda, com a sua força toda, mas também com boa performance. O atleta quer isso, eu quero isso, mas admitir que não foi bem no processo criativo, ele é de retomada, sim, mas não vamos generalizar, só coloca, porque é a mesma equipe que ela fez com alguns enfrentamentos, ela perdeu o clássico agora, o Botafogo, e ela tinha feito 3 clássicos contra o Fluminense, ela tinha feito um clássico contra o Vasco, e ela tinha feito um clássico contra o próprio Botafogo. E eu vim aqui e respondi que ela encheu os olhos no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, que era para ter feito um placar de lateral. Ela fez talvez o melhor jogo, talvez não, ela fez o melhor jogo contra o Fluminense, no 2-0. Então tem amostragens no momento. O momento agora ele não é um momento bom, ele é um momento ruim. E tem que retomar um padrão, sim. Tem que crescer, sim. A equipe tem poderio para isso, sim. Mesmo com os atletas que estão fora, sim. Desafio nosso para que essa retomada aconteça. Oi, Tite. Matheus, boa noite. Igor Siqueira do UOL. A gente sabe toda a sua experiência, anos de carreira, mas como é que você trabalha consigo em termos da sua própria confiança quando você ouve as hostilidades que vêm na arquibancada? Não sei se você consegue perceber isso dentro de campo. A gente, em determinado pedaço ali, a gente consegue ouvir alguma coisa, isso chega para você. Quanto você usa e trabalha com isso, a partir do momento que você precisa tomar decisões de uma diferença de time, né, para mudar o time de alguma forma. E eu queria entender também o que você está projetando com esse efeito defensivo do Gabriel, o papel dele dentro desse grupo a partir de agora. Papel de quem? Do Gabigol. A partir de agora, enfim, como é que ele volta diante dessa necessidade do time de evoluir justamente numa parte da qual ele participa, que é a parte ofensiva? Como é que eu trabalho a situação emocional, cara? Ela é, ao longo desses tempos todo, ela é de respeito ao torcedor. De respeito. Sempre o foi e vai continuar sendo. Porque quando não está, o time não está produzindo, fica inquieto, e nós temos que entender dessa forma. Eu não tenho nada, tenho que respeitar o sentimento do torcedor. É o mesmo que quando aplaude e que fica feliz que foi campeão, ou que ganhou o clássico. É assim. Isso é maturidade. Isso é consciência da atividade.
Eu tenho consciência da atividade e tenho respeito ao torcedor. No mesmo momento em que, em outra circunstância de vencer, talvez eu receba de ti uma pergunta oposta a essa. Seguramente. Oposta. Como é bom, produziu o torcedor. Porque é assim. Esse é o fato real. Em cima do contexto todo. Um não ganha, grupo ganha. E ele está para dar força em relação à equipe toda. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Rodrigo Cerqueira, da TV Globo. Eu lembro que na última coletiva, após o jogo contra o Botafogo, você fez uma análise que o trabalho ele sempre começa de uma forma linear, ele sobe, ele desce, e a tendência é que ele recupere em algum momento. Mas como também recuperar o ambiente, o bom ambiente, né, que faça os jogadores também conseguirem recuperar parte técnica, parte tática, com toda essa pressão que vem de fora e com um jogo atrás do outro, né? Tem muito pouco tempo de recuperação agora para um jogo importante sábado e muito pouco tempo para um outro jogo decisivo terça-feira da Libertadores, com viagens, enfim, ambientes diferentes, condições diferentes. São desafios constantes e é para todo mundo assim. São todas as equipes de alto nível que enfrentam e que têm essa necessidade de resultados e desempenho nos diferentes campeonatos. E para jogar no Flamengo, para ser técnico do Flamengo, tem que ter essa maturidade de fazer essas compreensões, essas cobranças. Ela é, sim. E ela é desafiadora para nós, ela é desafiadora para as outras equipes também. Oi, Tite. Oi, Matheus. Tudo bem? David Sharp, do Antenados da Jogada. No primeiro tempo, a torcida vaiou após o final, né, no primeiro tempo, mas eu vi o time um pouco mais associativo. Até a posse de bola foi maior, 71%, se não me engano, jogando com 3 meias, né, Gerson, Nico e o próprio Lohan. Isso é uma nova tendência, foi trabalhado, pedido por você, e no segundo tempo não teve tanto isso, o Flamengo não criou tantas chances de gol e a gente viu uma apatia muito grande, né? Uma sonolência, parece, do time. E aí isso se deve mais o que? A parte tática, que o time não se achou, ou a motivação realmente dos jogadores, a parte individual dos jogadores? Não vamos colocar motivação, gente. Senão a gente entra pro falando nessa parte, senão a gente entra pro lado. Motivar para jogar no Flamengo com 60 mil pessoas, ganhando todos os salários que nós temos, não é esse daí. Ela tem, eu entendo, mas ela não tem essa. Ela tem por vezes a incapacidade, às vezes o adversário se posicionar mais atrás. Em termos táticos, eu concordo contigo. Olá, torcedores do Flamengo e amantes do futebol. Hoje trazemos uma atualização exclusiva sobre a equipe rubro-negra. Em meio à maratona de jogos e às necessidades estratégicas, o técnico Tite está realizando uma rodagem no elenco do Flamengo, proporcionando oportunidades a diversos jogadores. Uma das surpresas é a sequência que será dada ao goleiro Matheus Cunha na Copa do Brasil. Vamos explorar mais detalhes sobre essa decisão e o papel do jovem arqueiro no time. Em meio à intensa sequência de jogos e às considerações da equipe técnica sobre o desgaste dos atletas, o Flamengo está passando por uma rodagem no elenco nas últimas semanas. O técnico Tite tem utilizado diferentes jogadores em diversas posições, e um deles ganhará destaque na Copa do Brasil, o goleiro Matheus Cunha. Revelado nas categorias de base do clube, o jovem goleiro de 22 anos voltou a assumir a titularidade após quase 3 meses e brilhou na estreia do Flamengo na Copa do Brasil contra o Amazonas, no Maracanã. Apesar de ter sido pouco exigido durante o jogo, sua atuação contribuiu para a vitória por 1-0, proporcionando uma vantagem mínima para o jogo de volta, que ocorrerá na Arena da Amazônia no dia 22 de maio. Diferentemente de outras posições, a posição de goleiro geralmente não sofre rodízio devido ao desgaste físico. Porém, a comissão técnica do Flamengo decidiu manter Matheus Cunha nos jogos da Copa do Brasil, enquanto o goleiro titular Rossi continuará atuando no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Em uma declaração à imprensa, Matheus Cunha mostrou-se receptivo à oportunidade e enfatizou sua dedicação contínua aos treinamentos.
Ele ressaltou a importância da experiência de jogo para seu desenvolvimento e expressou sua vontade de contribuir ainda mais quando necessário pelo Flamengo. Essa estratégia de rodagem no elenco do Flamengo remete a um período semelhante em 2022, quando o técnico Dorival Júnior dividia o elenco em duas equipes para diferentes competições. No entanto, o goleiro titular permanecia inalterado, ao contrário do que ocorre agora com Matheus Cunha assumindo o posto na Copa do Brasil. Além de suas habilidades no campo, Matheus Cunha é elogiado internamente no Ninho do Urubu por sua dedicação e comprometimento, tanto nos treinos quanto fora deles. Seu profissionalismo e atitude exemplar o tornam uma peça valiosa no elenco do Flamengo. E assim, encerramos essa atualização sobre o Flamengo, destacando a oportunidade concedida a Matheus Cunha e sua importância para o time nesta temporada. Continuem acompanhando nosso canal para mais notícias e atualizações sobre o mundo do futebol.